Boa noite a todos. Boa noite. Vamos dar início aos nossos trabalhos. Sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Solicito ao senhor secretário fazer a leitura da ata da sessão anterior. Ata da sessão ordinária 03 de 2020, do 7º período legislativo da 17ª legislatura, realizado no dia 19 de fevereiro de 2020. Presidido pelo vereador Luiz Leão Busato e secretariados pelos vereador Luiz Carlos Bassetti Júnior, primeiro secretário, Joacir Carlos de Lima, segundo secretário. A hora regimental registrou-se a presença dos seguintes vereadores: Antônio Luiz Gusso, Ediquel César Bandeira, Itaciano Marcelino Araújo, Joacir Carlos de Lima, José Hamilton Bernardi, Luiz Carlos Bassetti Júnior, Luiz Leão Busato e Ari Bernardi. Verificando a existência de número regimental com a presença de 8 vereadores, o senhor presidente declara abertos os trabalhos da sessão, solicitando ao segundo secretário que procedesse à leitura da ata da sessão anterior, a qual foi aprovada sem restrição. Passa a hora do expediente. Leitura do ofício da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Urbanos, em resposta ao ofício número 13 de 2020, de autoria do vereador Antônio Luiz Gusso. Leitura do ofício da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Urbanos, em resposta ao ofício número 08 de 2020, de autoria do vereador José Hamilton Bernardi. Leitura do ofício da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Urbanos, em resposta ao ofício 10 de 2020, de autoria do vereador José Hamilton Bernardi. Leitura do ofício do Poder Executivo, número 70 de 2020, encaminhado documentos referentes à prestação de contas de exercício de 2019, para que fiquem disponíveis durante todos o exercício para consultas, apreciação pelos cidadãos e instituição da sociedade. Leitura do ofício do Poder Executivo, número 19 de 2020, em resposta aos requerimentos número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 de 2020. Passa a ordem do dia para votação. Requerimento número 25 de 2020, de autoria do vereador Ediquel César Bandeira, requer a operação tapa-buraco na localidade de Seis Maria. Aprovado. Requerimento número 26 de 2020, de autoria do vereador Antônio Luiz Gusso. Aprovado. Requerimento número 27 de 2020, do vereador Antônio Luiz Gusso. Requer reparos na iluminação pública, unidade consumidora 88 67 61 29. Aprovado. Requerimento número 28 de 2020, de autoria do vereador Antônio Luiz Gusso. Requer obra de patrulhamento e operação tapa-buraco na estrada da localidade de Campininha e Capivari, por todas as extensão. Aprovado. Requerimento número 29 de 2020, de autoria do vereador Ari Bernardi. Requer reparo nas ruas Orlando Caron, bairro Vila Boqueirão, bem como em todas as ruas secundárias. Aprovado. Requerimento número 30 de 2020, de autoria do vereador Luiz Carlos Bassetti Júnior. Requer manutenção nas ruas Ari Ribeiro Jerônimos Lazaroto, bem como manutenção nos bueiros das referentes ruas. Aprovado. Requerimento número 31 de 2020, de autoria do vereador Luiz Carlos Bassetti Júnior, requer a realização de limpezas na rua Lauro de Carvalho Osório, nas proximidades da Unidade Básica de Saúde Carme Lúcia. Aprovado. Requerimento número 32 de 2020, do vereador Antônio Luiz Gusso, requer obra de roçada na Escola Rural Municipal Lindaci Ribeiro Berti, localidade de Cabeça Danta. Aprovado. Requerimento Projeto de Lei do Legislativo número 04/2020 dispõe sobre a autorização de inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal, que dispõe sobre a revisão geral anual dos subsídios dos agentes políticos do município de Bocaiúva do Sul, Estado do Paraná e da outras providências. Devidamente instruído pelo parecer número 12/2020. Ofício
foi colocado em votação, verificando-se a seguir que o mesmo foi por unanimidade aprovado. Projeto de lei do Executivo número 05/2020 dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar por excesso de arrecadação no valor de R$ 270 mil. Secretaria Municipal de Educação e Cultura, requisição de veículos para transporte escolar com recursos dos serem recebido do convênio PAR, firmado com o Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, devidamente instruído pelo parecer número 09/2020, foi colocado em votação, verificando-se a seguir que o mesmo foi por unanimidade aprovado. Projeto de lei do Executivo número 07/2020 dispõe sobre autorização para abertura de crédito suplementar por anulação e dotação no valor de R$ 10 mil. Secretaria Municipal de Bem-Estar Social, pagamentos de serviços profissionais de assessoriamentos aos programas de assistência social de outras esferas de governo. PAIF, PAEFI, SCFV, realizado no município devidamente instruído pelo parecer número 10/2020, foi colocado em votação, verificando-se a seguir que o mesmo foi por unanimidade aprovado. Projeto de lei do Executivo número 08/2020 dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar por anulação e dotação no valor de R$ 505 mil e 200. Secretaria Municipal de Bem-Estar Social, substituição de fontes de recurso referente ao Programa de Transportes Escolar Estadual, PEPT, com apropriação dos valores inscritos nas elaborações do orçamento para atual exercícios, devidamente instruído pelo parecer número 11/2020, foi colocado em votação, verificando-se a seguir que o mesmo foi por unanimidade aprovado. Encerradas as matérias, o senhor presidente declara a franca palavra. O vereador José Milton Bernardi solicitou o envio de ofício convidando o secretário municipal de obras para participar da próxima sessão, a fim de prestar mais esclarecimentos sobre a resposta dos ofícios. O vereador Antônio Luiz Gusso comentou sobre alagamentos das ruas Antônio Bruno, Ângelo Benato, Emanuel Bassetti Sobrinho. Solicitou o envio de um ofício para a Secretaria Municipal de Obras com urgência, para que seja realizada a revisão no manilhamento, pois quando há um grande volume de água, as manilhas não comportam o escoamento, ocasionando assim diversos alagamentos. O vereador Luiz Carlos Bassetti Júnior comentou sobre as constantes queda de energia elétrica que vem acontecendo desde o início deste ano. Relembrou-se que questionou aos responsáveis da Copel sobre uma terceira linha de entrada pela localidade de Campina Grande do Sul. Solicitou envio de ofício à Copel informando as constantes queda de energia, bem como as redes de distribuição que entra pela localidade de Perdeneira suporta a carga do município e também se esta terceira linha está em funcionamento. O vereador Edi Bernardi comentou sobre o alagamento na rua Antônio Bruno, que está no período de garantia. As obras de asfaltos e, na sua opinião, as manilhas devem ser substituídas, pois não consegue dar a vazão de água. Relatou que, com urgência, deverá ser solicitado que a empresa faça esse reparo. Comentou-se sobre os diversos ofícios enviados para que o Poder Executivo notifique a empresa responsável pelo calçamento das ruas do bairro Vila Luci.
sugeriu o envio de ofício para que o responsável pela empresa participe da próxima sessão, para prestar maiores esclarecimentos. O vereador Joacir Carlos de Lima solicitou o reenvio de ofício de sua autoria, a qual solicitou o serviço de roçada nos fundos da Unidade Básica de Saúde Acrides Lazaroto e do terminal de ônibus. Solicitou também um envio de ofício à Secretaria Municipal de Obras para que seja realizada a limpeza do asfalto, mais precisamente em frente à residência do senhor Admir Simeones, pois, devido a forte temporais, ocasionou acúmulo de sujeira no asfalto. Em seguida, os senhores vereadores debateram sobre a situação caótica que alguns moradores passaram devido às fortes chuvas. Devidamente inscrito fazer o uso da palavra o senhor Joel Ribeiro. Assunto: condições da saúde do nosso município. Início seu pronunciamento, cumprimentou a todos os presentes e fez os seguintes questionamentos. O ônibus para atender na área rural foi adquirido pelo município ou foi emprestado por 2 anos pelo Estado, como foi comentado nas redes sociais. Comentou sobre o vídeo postado pelo senhor secretário municipal de saúde, em que o ônibus estava em uma localidade que não pertence ao nosso município. Assim, o município de Colombo, ao ser questionado, o senhor secretário respondeu que nesta localidade mora algumas famílias de Bocaiúva do Sul. Diante desta resposta, questionou-se: este atendimento está correto? Sobre o hospital, perguntou se o raio-x está funcionando e, caso não esteja, qual o motivo. Sobre a realização da sessão extraordinária para a votação do projeto de lei para pagamento da Comesp. Nas redes sociais, parabenizou a atitude do Poder Legislativo, pois honraram com um compromisso que seria de responsabilidade do Poder Executivo. Questionou se necessário o município pagar a Comesp para exames laboratoriais, ou seria mais econômico o município pagar diretamente para o laboratório Laban? Comentou-se sobre os diversos pedidos de lombadas para ruas Italice Alves Poli, feito pelos senhores vereadores, que o Poder Executivo não realizou o serviço. Em seguida, os senhores vereadores comentaram sobre os pedidos que não foram atendidos pelo Poder Executivo. O senhor presidente informou que aparelho de raio-x foi interditado pela Secretaria do Estadual de Saúde, devido à saída da radiação prejudicando os funcionários e os paciente. Comentou-se sobre sua participação na reunião dos Conselho Municipal da Saúde. Informou que a ala feminina do Conselho Municipal de Saúde informou que a ala feminina do hospital está sendo adaptado para atendimento do raio-x. Será utilizado equipamento novo que está há anos guardando no hospital. Segundo o técnico, está em perfeitas condições para uso. O vereador Ari Bernardi comentou que, segundo as informações do secretário de Saúde, o aparelho do raio-x será instalado no prazo de máximo mais ou menos 90 dias. Respondendo a questionamento do senhor Joel, o ônibus da saúde veio até então em regime de comodato, ou seja, o Estado cedeu para o município com contrato de concessão com a possibilidade para 2 anos. Este ônibus foi totalmente adaptado para
uso do município. Investiu dinheiro para deixar com consultório odontológico e com consultório médico. Respondendo outros questionamentos do senhor Joel, explicou que existe um consórcio na região metropolitana, comando chamado Comesc, onde Bocaiúva do Sul está inserido, e o laboratório Laban é um prestador de serviço à Comesc. Então, o município paga a Comesc e ela repassa o pagamento, ou seja, o município está inadimplente com a Comesc, que bloqueou a agenda desde o dezembro. Comentou que esta Casa de Lei está cobrando o gestor para que quite esta dívida. A realização da sessão extraordinária foi realizada para liberar o valor para quitar a dívida e que devemos ficar atento para que não se repita o que o município mantenha seus pagamentos em dia. O senhor presidente comentou sobre os pedidos de lombada, onde os vereadores fazem seu trabalho de enviar ofício, requerimento e também são feitos pessoalmente ao senhor prefeito, aos secretários de obra, o mesmo assim não executa esse serviço. Sugeriu que o senhor Joel converse diretamente com estas pessoas para verificar esta situação. O vereador Ari Bernardi comentou sobre os diversos requerimentos de solicitação de lombadas, inclusive na gestão anterior na rua Brasílio de Moura Leite, mais precisamente em frente ao fórum, ao Conselho Tutelar, também no cruzamento do Mercado Santos e nas proximidades do módulo da polícia. Resposta enviada pelo Executivo foi de que seria licitado massa asfáltica para a execução. Informou também que encaminhou um ofício à empresa Castilho solicitando doação de massa asfáltica, sendo que o engenheiro deferiu o pedido, mas logo em seguida a empresa paralisou os serviços em relação ao asfalto de remédio nas farmácias do município. O executivo alega que muitos remédios de uso contínuo são fornecidos nas 3 farmácias populares. Comentou que não tem conhecimento de nenhuma legislação em que o município que possui farmácia popular esteja desobrigado a fornecer o remédio de uso contínuo. Entende-se que a farmácia popular é uma ferramenta a mais para o cidadão, e os funcionários deveriam orientar os cidadãos que esses remédios são fornecidos gratuitamente nas farmácias populares. Caso não tenha em estoque na farmácia do município, os senhores vereadores comentários sobre o atendimento do ônibus de saúde na localidade de Macieira, como estava dentro do limite do nosso município, não há nada que impeça em atender os moradores da localidade de Bocaiúva. Concluindo, o ônibus não passou da divisa e, assim, pode prestar atendimento para as pessoas que se deslocam até o local em que o ônibus esteja disponibilizado. O atendimento. O senhor Joel Ribeiro agradeceu aos vereadores pela liberação da palavra, bem como pelos esclarecimentos. O vereador Ari Bernardi comentou sobre a formulação de plano diretor, bem como sobre diversos territórios. O vereador Luiz Carlos Bassetti Júnior também comentou sobre os problemas enfrentados, pois o município do Rio Branco do Sul não querem atender a estas
comunidade e o nosso município está dando assistência. Informou que o senhor prefeito tentou resolver esta situação, mas não conseguiu. Sobre os comentários do plano diretor nas redes sociais, esclareceu que há necessidade de ser feito neste momento, pois, caso contrário, poderá prejudicar a próxima gestão. Explicou que para revisar do plano diretor foi contratada uma empresa filiada à Fundação Universidade Federal do Paraná, custando o valor de R$400 mil, sendo este cotação de menor valor. O senhor presidente convidou todos os vereadores para participar das próximas reuniões para a revisão do plano diretor. Em seguida, o senhor presidente liberou o espaço que está reservado aos poderes executivo e legislativo para a realização da audiência pública referente à execução orçamentária do terceiro quadrimestre de 2019. Permanece liberada a palavra, ninguém mais deseja fazer o uso da mesma. Agradece a presença de todos e declara encerrado os trabalhos da sessão. Para constar, mandou que o segundo secretário lavrasse a presença da ata, que vai devidamente assinado. Em discussão e votação, quem aprovar, permaneça como está. Aprovado. Passa-se a hora do expediente. Ofício número 40, Gabinete da Presidência, Bocaiúva do Sul, 4 de março de 2020. Senhor Prefeito, em atenção ao pedido do vereador Rubens de Souza Pereira, solicitamos o envio da cópia do contrato firmado com a empresa KJPR Pavimentação, responsável pelas obras de pavimentação no bairro Vila Velha. Atenciosamente, Luiz Leão Musato, presidente da Câmara Municipal. Ofício recebido executivo número 20 de 2020, em resposta ao ofício número 11 de 2020, da autoria do vereador Ari Bernardi, o qual solicitou informações acerca do motivo pelo qual o Poder Executivo não está concedendo o pagamento de diárias aos servidores, sendo que o Poder Legislativo aprovou o projeto de lei número 100 de 2019 em 11 de dezembro de 2019. Foi sancionado através da Lei Municipal número 283 de 2019, publicado no Diário Oficial, edição 829, de 13 a 20 de 12 de 2019. Resposta. Sirvo-me desse para informar que as diárias, embora formalizadas por lei, necessitam de regulamento e de uma estratégia para o funcionamento transparente e correto. Estão sendo estudadas as melhores formas para tal e, dentro de um curto espaço de tempo, estarão em funcionamento normal. Ofício recebido do setor do controle interno, número 10, 2020, em resposta ao ofício número 2, 2020, da autoria do vereador Ari Bernardi, o qual solicitou o envio de planilha dos custos com manutenção e oficina durante o ano de 2019, dos veículos constantes na lista em anexo. Resposta. Dando andamento aos trabalhos do controle interno e atendendo à vossa solicitação, informamos em anexo todos os gastos dos veículos solicitados. Todos os custos são contabilizados através de planilhas. Estamos encaminhando a planilha dos últimos 3 anos, para que se possa ter a dimensão dos custos por veículo. Caso haja alguma dúvida, estamos à disposição. Ofício recebido do Executivo, número 21 de 2020, em resposta ao ofício número 12 de 2020, da autoria do vereador Ari Bernardi, o qual comunicou que foi tomado conhecimento que, em tese, ocorreu o atraso do pagamento do Consórcio Metropolitano de Saúde do Paraná, a Comesp. Sendo assim, solicitamos que Vossa Excelência nos remeta as seguintes informações. Primeiro, quem foi o funcionário responsável pelo atraso dos pagamentos? Segundo, qual o motivo para não ocorrer esse pagamento nas datas corretas? Terceiro, elaboração de relatório detalhado contendo os pagamentos referentes aos anos 2018 e 2019. Resposta. Estamos encaminhando o memorando interno número 1 de 2020 com as respostas em questionamento. O ofício supramencionado solicita esclarecimentos acerca dos atrasos dos pagamentos ao Consórcio Metropolitano de Saúde do Paraná, a Comesp. Após a verificação no histórico financeiro, constatou-se o seguinte. Primeiro, não houve responsabilidade pessoal na questão do atraso. O que ocorreu foi um aumento desproporcional de demanda acumulado com o aumento dos custos individuais dos procedimentos de exames que, juntamente com uma redução totalmente imprevista de repasse de recursos dos programas de saúde,
e impossibilitar a regularização financeira do concurso de consórcio. Segundo, uma vez que os recursos programados para o pagamento do fornecedor, repasses de programas da saúde, não foram recebidos pela Prefeitura no último ano, as despesas foram se acumulando, não havendo possibilidade de quitá-las devido à insuficiência de fluxo de caixa. Terceiro, em anexo estão os relatórios de movimentação orçamentária financeira da Comesp, nos exercícios 2018 e 2019. Bocaiúva do Sul, 3 de março de 2020. Ofício número 36/2020, de 27 de 2 de 2020, de autoria do vereador Luiz Carlos Bassetti Júnior, encaminhado à COPEL, o qual novamente tem a finalidade de solicitarmos que sejam tomadas medidas definitivas para a regularização das várias interrupções no fornecimento de energia elétrica em nossa cidade. Nos últimos meses, independente de dia chuvoso ou não, está ocorrendo a frequente falta de energia, tanto na sede do nosso município quanto na área rural. Essa situação está insustentável, pois vem causando transtornos e prejuízos aos moradores com a queima de eletrodomésticos, aos empresários e ao comércio local, em geral, que depende do regular fornecimento. Questionamos se o circuito alimentador denominado Pederneiras suporta a carga para a cidade e também se essa terceira linha está em funcionamento. Diante disto, solicitamos esclarecimento dos motivos causadores desses problemas, a fim de explicar à população o que está causando as constantes quedas de energia elétrica e quais as medidas que serão tomadas para sanar este problema. Protocolo do vereador Itaciano Mocelin Araújo, nos seguintes termos. Senhor presidente, o vereador que o presente subscreve relata que, ao fim, requer o seguinte. No dia 21 de 2 de 2020, recebeu a informação de que uma máquina, 3 caminhões, estão sendo carregados com saibro e um carregado com manilhas. Melhor, 2 caminhões com saibro e um carregado com manilhas. E uma carregadeira, todas de propriedade do município, em horário de expediente, aproximadamente às 10 horas, estariam realizando serviços em uma propriedade particular na localidade de Palmital. O vereador deslocou-se até a propriedade e lá constatou todo esse maquinário trabalhando nesse local. Inclusive também o senhor secretário municipal de obras, com um veículo sandeiro também de propriedade do município. Quando perguntado para o senhor secretário de obras quem havia autorizado esse serviço e também por que todo esse maquinário estava trabalhando, onde foram realizados aproximadamente mais de 1.000 metros de obra de patrulhamento, ensabramento, rampeamento e vários bueiros, o senhor secretário respondeu que foi ele mesmo quem autorizou, alegando que se tratava de estrada municipal. Como este vereador já tinha conhecimento que não se tratava de estrada municipal, ordenou que de imediato fossem retirados todos os maquinários e impediu que fossem descarregadas algumas manilhas e também saibro. Sem questionar, o senhor secretário de obras retirou todo o maquinário do local e este vereador permaneceu no local, filmando e tirando fotos sem anexos de todas as benfeitorias executadas. No final da tarde do mesmo dia, o vereador retornou ao local e, conforme foto sem anexo, constatou que havia colocado um portão com corrente cadeado na entrada que dá acesso ao início da estrada, onde as obras foram realizadas. Ressalto que não sou contra a realização de pequenos serviços, como melhorias de acesso e propriedades rurais, melhorias de pequenos trechos para escoamento de pequenas produções, mas o que nos causa estranheza é que são diversos os pedidos feitos pelo Legislativo para obras de ensabramento feitos através de requerimentos e ofícios, mas que, no entanto, a maioria das vezes são respondidos por ofício do secretário, informando que estão aguardando o processo licitatório para aquisição de saibro, ou seja, um contrassenso. Diante do exposto, requer que sejam expedidos ofício ao Ministério Público Estadual e ao Poder Executivo Municipal, encaminhando a presente denúncia e seus anexos para providências cabíveis. Passa-se a ordem do dia para votação. Requerimento número 33/2020, o vereador Luiz Carlos Bassetti Júnior, requer obras de patrulhamento e ensabramento, iniciando o acesso que liga a estrada à localidade de Antinha, terminando nas proximidades da residência do senhor Jair Torrasoto. Justificativas. Para melhor localização, informamos que esta rua faz divisa com a propriedade do senhor Benjamin Escrimin, em memória, onde existe a necessidade dessas obras, pois é utilizada por vários moradores. Em discussão e votação, quem aprovar, permaneça como está. Aprovado. Requerimento número 34/2020, o vereador Antônio Luiz Gusso, requer a construção de lombada em frente à Escola Municipal Rural de Ribeirãozinho. Justificativos em plenário. Senhor presidente, Por favor. essa pedido lombada, hoje a estrada de Rio Branco que corta Bagulho do Sul,
e temos caminhões que se encontram hoje em alta velocidade, e foi pedido dos professores, dos alunos ali, que hoje é um risco de vida muito grande para as crianças. Então, que essa lombada, como o secretário de Obras está aqui hoje presente na sessão, que seja construída e sinalizada, porque geralmente tem lombada que não são sinalizadas, então não sinalização nenhuma, então o pessoal está reclamando. Então, seja construída uma lombada, mas sinalizada com placas, com 30 dias de antecipação, vai ser construída uma lombada. Então, obrigado, presidente. Em discussão e votação, quem aprovar, permaneça como está. Aprovado. Requerimento número 35/2020, o vereador Antônio Luiz Gusso, requer a instalação de 2 lâmpadas localidade de Ribeirãozinho, unidade consumidora número 79921833. Justificativas em plenário. Senhor presidente, mais uma ordem, pela ordem, hoje nós temos essas 2 lâmpadas queimadas, né? Hoje parece que o município está dividido, que o João não está atendendo, porque é Rio Branco, né? Mas temos a conta de luz, que é no Boca do Sul hoje, né? E onde tem risco de assalto hoje, né, nessa localidade, pode ter lâmpada queimada. Então, eu acho o seguinte, eu acho que a prefeitura, enquanto existir o município que está tomando ali uma condições assim de atendimento, que seja atendido, porque o pessoal recolhe a luz em Boca do Sul. Então, hoje, em via de assaltos, já teve risco de assalto na casa, eu não vou citar o nome da pessoa, mas está justificativa da nota de luz, e eu quero que seja atendido, não, são 2 lâmpadas queimadas. Então, hoje, talvez, nosso prefeito não quer atender com essas lâmpadas, porque está em Rio Branco, mas eu acho que é o seguinte, então, a conta de luz é recolhida em Boca do Sul. Tá bom, senhor presidente? Obrigado. Em discussão e votação, quem aprovar, permaneça como está. Aprovado. Declaro franca a palavra. Pela ordem, presidente. Por favor. Eu queria fazer um comentário sobre esse ofício que o vereador Itaciano protocolou ali. Qual que é o caminho que a gente vai tomar aqui, o que a gente vai fazer, porque eu acho isso aí tá um absurdo. Posso responder, vereador? Pode sim, com certeza. Eu vou encaminhar para o prefeito fazer a sua defesa e para o Ministério Público amanhã mesmo. Pela ordem, presidente. Tá, tudo bem, o senhor vai encaminhar um ofício ao prefeito? Como é que é? Encaminhar um ofício ao prefeito? A denúncia para o prefeito e ao Ministério Público. E para o Ministério Público, que é o que está pedindo aqui no documento. Mas não seria o caso também desta casa aqui, nós já nos adiantarmos, já montarmos uma comissão que seja ela especial ou uma comissão para nós acompanharmos o desenrolar disso tudo aí, presidente? Primeiro, eles têm amplo direito à defesa, né? Então, eles vão oferecer a defesa, depois a Câmara toma as providências cabíveis. Assim que é o processo. Mas o que impede da Câmara nós já instalarmos uma comissão aqui? Para que é a comissão? Para nós acompanharmos o desenrolar disso tudo. Mas não tem como nós acompanhar, eles vão fazer a defesa deles. É só se nós for lá ver eles fazer a defesa deles. Não tem. Depois que eles fizerem a defesa, nós se manifestamos, não é isso, doutor Carlos? Gostaria que o doutor Carlos nos auxiliasse, mas eu estou orientado dessa maneira. Alô? Bom, nós havíamos conversado já hoje durante a tarde, né? Uhum. Então, assim, a providência de encaminhar para o Ministério Público já é algo, não vou chamar de grave, mas o Ministério Público, melhor do que ninguém, vai poder investigar se de fato ocorreu alguma irregularidade ou não. O pedido de envio para a Prefeitura porque pelas informações ou denúncias pelo que aconteceu, a própria Prefeitura também tem que apurar se internamente houve ou não algum erro, algum equívoco, né? Mas assim, o mais importante é que se houve algo de grave, tão grave, que mereça ser investigado, ninguém melhor do que o próprio Ministério Público. Então a instauração, como você sugeriu, de eventualmente uma CPI, que dependeria da assinatura do pedido de 3 vereadores, que não seria o problema, ela iria investigar para, ao final, concluir que estaria tudo certo ou que encaminharíamos para o Ministério Público para providências. Então, o fato de já ser encaminhado para o Ministério Público, em princípio, em tese, afastaria a necessidade de uma CPI. Né? Eu vou passar para o Ministério Público, vou fazer uma CPI novamente. Veja, em contrapartida do fato ou a sugestão de acompanhar os trabalhos para saber o que está acontecendo, obviamente sem nenhum problema, pode ser montada uma comissão qualquer, ou também, né,
solicitar ordinariamente informações ao Ministério Público para saber o desenrolar desse andamento, mas só respondendo a questão da CPI, né, é uma prerrogativa que vocês podem optar por sim ou por não. A única diferença é que a conclusão da CPI seria ou de encaminhar para o Ministério Público para providências ou de concluir que não tinha ocorrido nada de grave. Não sei se me fiz entender. Não, mas eu insisto, presidente, que nós deveríamos, até para dar resposta para todos os munícipes que estão aqui presentes hoje, e a maioria vieram aqui a essa sessão, alguns pleiteando outros assuntos, mas a maioria com relação a esse episódio aí, que nós montássemos uma comissão especial que fosse, nem falo uma comissão parlamentar de inquérito, sabe, doutor Machado? De repente uma comissão especial aí, presidente, para a gente acompanhar o desenrolar disso tudo aqui. Eu acho que isso não tem impedimento nenhum. Pode ser feito, sim, com certeza. Né? Então, doutor Machado, estou solicitando a abertura de uma comissão especial para a gente acompanhar isso tudo aqui. Então, a exemplo do que vocês já fizeram em outras oportunidades. Já fizemos em outras oportunidades. Na própria sessão, ou depois vocês podem se reunir, podem ver os voluntários, né, e criarem essa comissão e passar a acompanhar. Né? Veja, não há nenhum impedimento, nenhum problema. Né? Pode ser feito. Pode ser montada a comissão, sim, vereador. O senhor já vai pedir para que 3 vereadores se apresentem? Pode ser, se alguém quiser se manifestar, pode se manifestar. 3 vereadores podem... Eu me candidato a fazer parte dessa comissão. Vereador Ali Bernardi, vereador Antônio Gusso. Professor Luiz Carlos Bassetti Júnior vai. Tá montada a comissão, então. Tá ok. Oi? Tá montada a comissão já. Então, beleza. Permanece liberada a palavra. Pela ordem, senhor presidente. Faz favor. O problema é o seguinte, ó, eu pedi uma viagem de Saibro para levar onde eu moro, não dá 200 metros. Não pode porque é a entrada da minha casa. Eu saio da minha casa com 5 alunos. Tudo bem, ainda eu pedi que levasse o Saibro, que eu esparramava, não precisava de trator de nada, eu mesmo esparramava. Pedi para arrumar mais 2 entradas próximas da minha casa, uma não dá 50 metros, a outra menos ainda. Também não pode. Pedi uma estrada de 3 quilômetros, para a saída lá quando chove, dá aquelas enchentes lá no Bom Retiro. E o pessoal fica ilhado, o maquinário todo lá, o secretário tirou as máquinas de lá e trouxe embora. Eu vim aqui na prefeitura, o prefeito fez voltar lá e fez a estrada. Até hoje, só faz 1 ano que está feita a estrada, não puseram uma viagem de Saibro. E depois é eu que estou errado. Daí também, o que revolta, para uns tudo pode, outros não. Se vocês verem a estrada que foi feita lá no Palmital, não tem dentro de Bocaiúva uma estrada igual aquela lá. Nem a rodovia Garcia, que como é conhecida a estrada das Pederneiras, está igual àquela estrada que fizeram lá. Esse que é o problema. Por que para uns pode e outros não? Uma entrada de 50 metros não pode fazer. Agora lá, manilhar, rampearam, derrubaram madeira. Se você ver, eu tenho foto aí, depois vocês vão ver. Então, é não sei nem dizer. O cara não é daqui. Aonde? Viu? Nem na vila tem estrada igual aquela. Permanece liberada a palavra. Salvo engano, né, vereador Itaceno, foi usada manilha, inclusive manilha armada lá, né? O tipo da manilha eu não sei, porque eu não vi. Eu vi no caminhão, mas não olhei a manilha. Esse eu não olhei. Informaram que as manilhas usadas lá foi manilha armada. Devidamente inscrito para fazer uso da palavra, senhor Luiz Antônio Poli, falar sobre a estrada do Salto, sobre o bairro Vila Velha. Boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de fazer uma pergunta, né, para o secretário, que hoje ele está presente aqui, se há uma data específica, assim, ou aproximadamente, para arrumar a estrada do Salto de Santa Rita, porque ela está bem difícil, né? Agora que não está chovendo, está difícil, e quando chove, aí fica sem condições, né?
A outra pergunta que eu gostaria de fazer, né, é sobre a questão da obra da Vila Velha, né? Faz aproximadamente uns 15 dias, eu e Otávio fomos convidados pelos moradores a estar presente lá numa reunião. E nessa reunião, o dia que a gente esteve lá, não tinha acesso nem de sair das suas casas e nem de entrar. Hoje, pelo que eu conversei, né, tem a possibilidade já, mas se chover, aí der uma chuva muito forte, eles não vão ter as condições de entrar e sair nas suas casas. Segundo os moradores, né, ficou um tempo parada a obra. Né, gostaria de saber se a prefeitura notificou a empresa e também se teve alguma alteração no contrato, né, se foi jogada a data do fim da obra mais para frente ou também se há uma data que vai ser cumprida conforme o contrato. E também assim eu gostaria de perguntar referente àquela obra lá, como já ali, por exemplo, assim, se há a possibilidade mais para cima ali da obra, referente até a frente da casa do Joel, que hoje ele está presente aqui, mais específico atrás do terreno lá da Secretaria de Obras, lá atrás do barracão. Tem uma valeta que deve ser, segundo ele, se for limpada aquela valeta, vai melhorar muito ali quando chove. Porque quando chove ali tem umas casas próximas e está sujeito a entrar água, né? A enchente. E também, segundo o que o vereador aqui falou, já puxando um gancho com a autorização dele, né, foi feito lá um manilhamento lá no Palmital, né? E o Joel, né, na frente da casa dele ali, é um lugar público ali, já na rua, ele comprou manilha, né? Comprou manilha e para fazer porque não tinha manilha, né? Só ressalto que eu falei, com todo respeito, com o tempo do lá, eu falei com ele falou que não tinha problema nenhum porque se tratava de invasão lá. Então o povo lá se dane. Eu me lembro que quando o senhor era candidato a vereador, o senhor me respondeu na estrada. E quando o senhor era candidato a vereador, o senhor foi lá precisar dos vereadores. Entendeu? Eu acho que sim, com bom senso, com um pouquinho de unidade, uma hora de máquina lá resolve o problema para muita gente. Teve gente que colocou manilha na porta da garagem para poder entrar. Porque a água que desce pela rua não tem condição. Eu fiz até um vídeo, é que eu perdi o celular que eu tirei, mas senão eu ia mostrar para os senhores. Não tem condição. Sabe? Então lá já existe um bueiro, né? É só limpar. É só fazer manutenção. Se tiver como ajudar a gente aí, agradecemos. Sim, já, o secretário está aí, já pode ter. Acho que não tem necessidade de mandar nenhum ofício, né, secretário? Já pode dar uma força para eles lá. Pela ordem, senhor presidente. Pegando ali o gancho ali do esgoto lá, do rapaz lá. Inclusive, eu fiz o requerimento para fazer a manutenção lá naquele bueiro, sabe? E segundo até que eu sei mesmo, que os moradores lá até hoje nunca apareceu uma máquina lá, né? Então, quer dizer, a gente faz o nosso trabalho. A gente faz o trabalho de fazer o ofício e fazer os pedidos de requerimento, só que a gente não é atendido. Está aí, ó, né? Os próprios moradores vêm questionar um trabalho que já foi pedido, deveria de ser feito já há 2 anos atrás, já, né? E até hoje não foi resolvido. Obrigado, senhor presidente. Desculpe, é que para poder falar tem que estar inscrito. Se todo mundo for falar... Acho que o polaco foi. Você foi ver já, né? Não foi? É, não. Toda a mercearia do Sul lá. E toda vez que chove forte, entra água dentro de casa. Desculpa atrapalhar, não estou escrito para falar, mas é uma coisa que eu não, tudo bem. Falar porque a gente tenta resolver, mas já não está dando o que fazer.
Não, o secretário está aí, já ouviu agora também, ele pode dar uma olhada lá, então lá e já tentar resolver para você. Beleza? Por favor. Da minha parte é isso. Agradeço a oportunidade de falar, né? E boa noite a todos. Vou passar o microfone para o secretário para responder que ele a tua pergunta lá do asfalto à Vila Velha e da estrada do Salto, se ele tem uma programação já, as duas perguntas, ele já responde. Tem que ser, fala no microfone para poder ficar gravado, para a gente poder colocar na ata daí. Boa noite a todos, senhor presidente, os nobres edis ali. Quanto ao asfalto lá, a gente já teve lá, inclusive o vereador Luiz Carlos esteve comigo, ligamos de lá da obra para o engenheiro, tanto que hoje eles retomaram. Eu não posso até então notificar uma empresa que está dentro do contrato, ele está dentro do prazo estipulado da obra. Questionei, até tem munícipes aqui, moradores que estão aqui, que estavam junto na hora, solucionei lá paliativamente o problema deles, para eles tirarem o carro da garagem, para dar passagem, inclusive lá para o Joel. Veio me procurar, sempre se eu procurar, eu estou tentando ajudar, estou fazendo ali. Só que não tem como eu acelerar um processo que tem um contrato. Então, enquanto eles estão dentro do contrato, eu não posso notificar a empresa. Positivo? Positivo. E a Estrada do Salto, que ele perguntou também? A Estrada do Salto, hoje, a gente já tinha até comentado de começar ela hoje ali, mas daí como nós tínhamos dado um começo na estrada do Rio Abaixo, aí resolvemos por terminar do Rio Abaixo. Mas essa semana eu acredito que já eu pego ela. Era para ter começado hoje, não é conversa, Luiz. É sério mesmo, é verdade. Eu tenho passado direto, tenho visitado todas as estradas. Beleza? As engenheiras. Eles, como eu falei, eles estão dentro do contrato. Eu só posso notificar eles a partir do vencimento do contrato, aí eu sou obrigado a notificar, hein? Aí a máquina da empresa é responsabilidade deles, daí. Uhum. Pô. Isso aí. Então, meu Joel, eu moro na Vila Velha, você sabe disso, me conhece há muitos anos, né? Eu já reivindiquei para o prefeito para pressionar a empresa para acelerar o trabalho lá, porque eu estou vendo o sofrimento das pessoas. Eu ando naquelas ruas também lá e vejo e converso com todas as pessoas que moram ali. E já pressionei e falei, peço para eles acelerar mais o trabalho, porque ou que eles abram um buraco e já vão tampando, socando e tampando, porque daí não atrapalha o trabalho deles. Eu dei até essa ideia para eles. Então, por que eles não vão abrindo e não vão socando o material já? Eu falei isso aí, só que a gente não pode ir lá e mandar neles, porque a empresa foi contratada. Hã? Mas o prefeito já deve ter conversado com eles. Senhor presidente, com ele faz uns 4 dias já. Uma palavrinha só, senhor presidente, desculpe interromper. Está na mão do secretário de obras. Uhum. Ele responde hoje para o secretário de obras. Então está na mão do polaco. Sim, foi pressionado eles já, só que nós não podemos... pressionar e pegar no pé. Falar, nós somos amigos, independentemente, né? Mas eu te cobro assim como você, secretário de obras, cobrar. E como estamos aqui pedindo um gancho da palavra, senhor presidente. Está dentro do prazo, dentro do contrato. E quando nós comentamos agora há pouco, a gente pede pelos munícipes da cidade, né? Tanto o trabalho como estrada, como rua, como meio de bueiro. Só que existe uma coisa hoje, nós gostaríamos que o serviço fosse executado. Sim. Tem coisa que nós estamos esquecidos.
Se você hoje, nós debatemos muito, o Polaco hoje está aqui, já sentou aqui como vereador, nessa mesa aqui, né? E hoje nós somos cobrados por quem? Pelo povo. E você deve entender isso, me perdoe, não estou te acusando, mas estou admitindo que você responde pela Secretaria de Obras. E o secretário de Obras tem que responder por quem? Pelos municípios da cidade, verdade? Então nós estamos cobrando de você. E você tem que cobrar do prefeito. Se o prefeito não tem iniciativa, você vai ter que ir na barba dele, meu amigo. Você vai ter que chegar lá e dizer os negócios assim, prefeito, eu estou sendo cobrado aqui e eu quero a execução disso aqui. Montar a cavalo dele. Se você é empregado, vamos dizer assim, você não é empregado, você é um cargo dele hoje como secretário, você tem que chegar e montar nas coisas dele. Isso aqui, prefeito, o negócio é o seguinte, eu sou empregado do povo aqui, estou cobrando pelo povo, pelo rapaz, não pode sair de casa, para um rapaz, né? Então hoje nós temos coisas assim que nós temos que ser cobrados de quem? Hoje você veio responder aí um fato como secretário de obras. Então nós estamos cobrando você. Talvez um dia eu estarei no teu lugar, não se sabe. Pode ser no futuro, daqui a 10 anos, mas serei cobrado, mesma coisa que estou cobrando de você hoje. Lombado, tampa-buraco, uma estrada, um bueiro, não é verdade? Então nós estamos cobrando de você. E isso eu vou cobrar de você, ou talvez eu disse agora aí. Não sabemos o dia da manhã que pode acontecer, não é verdade? Não é verdade? Então eu cobro de você como sendo cobrado do prefeito. O prefeito, o negócio é o seguinte, nós estamos aqui agora, você vai trabalhar comigo. E o prefeito... O vereador acho que não escutou, eu falei que estive lá junto com o vereador Luiz Carlos. Estivemos lá, ligamos de lá, pus no Viva Voz junto com a senhora ali. Liguei para o engenheiro, conversei com ele, tentando pressionar ele. Não tem muito o que eu fazer enquanto ele está dentro do prazo do contrato. Sim. Mas quando a máquina dele está parada, não é problema meu. Eu não posso ir mexer lá. Secretário... Eu cobro ele, eu ligo para ele, eu chamo ele. Tô na cola dele, tô na garganta dele. Uma palavrinha só, secretário. Hoje não... Viu? Hoje não vamos cobrar aquela obra que está hoje em andamento, mas vamos cobrar a cidade. Nossa cidade hoje. Você sabe muito bem disso. Temos o reparinho que você fez aí, parabéns pelo trabalho, e tem muitos a fazer ainda na cidade, né? Exatamente. Mas, quando você fala o seguinte, hoje você responde pela população. Sim, com certeza. Com o secretário, né? Quando eu falei o seguinte, nós temos aí já pedidos, requerimentos, vários requerimentos, né? Não só meu, com diversos vereadores, do presidente da Câmara, né? Então, acho que hoje você tem que pegar a garupa do prefeito e dar uma surrinha deles fora. Porque eu acho o seguinte, você é empregado do prefeito e nós respondemos você também, com certeza. Obrigado, presidente. Pela ordem, presidente, só um comentarinho. A questão da obra ali da Vila Velha, eu acho que a prefeitura tem culpa, sim, da parte da fiscalização. Porque jamais poderia fazer um buraco daquele e deixar aberto, tirando o direito de ir e vir dos moradores. Eu vi uma pessoa passar com fogão a gás lá, esses dias lá, que aquilo era um crime. O lixeiro não está indo pegar o lixo, porque não tem acesso. Né? Então, o município tem culpa, sim. Ali, quem está fiscalizando a obra deveria falar, não, vai fazendo e vai... Então, em partes, o município tem culpa, sim. Você não paga o imposto? Entendeu? Meu, desculpe, ô Augusto. Vamos pagar. Não, menos, porque vamos manter a ordem, por favor. E o seu Zé vai entender. O seu Zé vai entender. É devidamente inscrito, fazer uso da palavra também. Temos aqui Carlos Daniel Souza Castro falar sobre a saúde, o assunto.
Boa noite a todos, boa noite aos seus vereadores, ao presidente. Bom, eu tinha me inscrito para falar sobre a saúde, né, que não vai lá muitas coisas aqui no nosso município. E a respeito da sessão passada, que eu não estava, mas acabei vendo o vídeo, onde um dos vereadores comentou que o farmacêutico disse que o remédio que não tem na farmácia pública tem na popular. Eu tenho uma coisa para dizer, mentira. Não tem. Tem alguns remédios, pode ter lá o quê? Um dipirona, um paracetamol, que é o quê? R$3,50? R$2? Mas os remédios principal, que é o quê? Um remédio controlado, um remédio para ansiedade, isso daí na nossa farmácia não tem, né? Eu falo por experiência própria, porque eu precisei usar um remédio controlado, e só teve uma vez na farmácia pública, e do resto das vezes que eu ia lá, pegava a receita e perguntava, tem? Não tem. Tem previsão? Não, não tem previsão. Então isso daí é uma vergonha para o município, né? E eu vi também na sessão passada, onde um vereador comentou que tinha ido até conversar com o farmacêutico, né? E ele falou alguma coisa de economia. A economia que não ia ter a saúde. Economia vem do verbo economizar. Se ele quer economizar na saúde, se não tem remédio na saúde agora, se ele quer economizar, o que ele vai fazer com o dinheiro que ele quer economizar? Porque para a saúde não vai. Porque se fosse para a saúde, ele não estaria economizando. É uma pergunta que eu faço para os nossos vereadores, né? Se alguém fez essa pergunta para ele, o porquê da economia, o porquê que ele quer economizar, né? Se algum dos vereadores puder me responder isso daí, se alguém sabe o porquê que ele quer economizar, se vai ser usado esse dinheiro na saúde. Vereador Augusto, faz favor, desculpa. Qual foi o vereador que falou, que você viu que ele falou isso aí? Você daí pergunta para ele que ele te responde. Se eu não me engano, foi o vereador... Como é que é o nome do senhor? Ari Bernardi. É o Ari Bernardi. Se eu não me engano, foi ele. Deixa ele concluir, depois eu respondo. Acho que ele não ouviu direito. Então, ele foi no verbo economizar. Então, se ele quer fazer uma economia na saúde, então significa que a nossa saúde, como está mesmo um descalço aqui em Bocaiúva, né? Eu queria saber mesmo o porquê do economizar, né, dos remédios, que eu acho que não é necessidade economizar na saúde. Agora, se fosse uma outra coisa, eu concordaria, né? Porque a saúde não se deve economizar na saúde, né? E também a respeito do quê? Eu fui cobrado secretário de saúde, né? Eu sou conhecido como o Daniel, tenho uma página no Facebook, JI, não sei se alguém já assistiu, mas eu sou ele, né? E simplesmente lá eu fiz um comentário onde o senhor secretário fez uma pergunta para ele, acho que pergunta não ofende ninguém, não mata ninguém, não é um crime perguntar, aonde eu estou sendo processado pelo secretário de saúde por simplesmente perguntar para ele o que acontece com a verba do município que vai para a saúde. Simplesmente ele achou um erro, eu fazer essa pergunta para ele, né? Foi até lá, a delegacia fez um boletim, inventou papapá lá, e estou sendo processado por perguntar a verdade, aonde que está sendo usado o dinheiro da saúde e o porquê da economia. Pela ordem, presidente. Como é que é o teu nome, menino? É Carlos. Eu não sei se você não ouviu direito o que eu falei aqui. Com certeza você não ouviu. Eu falei que eu fui lá fazer um questionamento com o senhor Pedro, que é o farmacêutico, e aonde ele me falou que alguns remédios que são fornecidos gratuitamente na farmácia popular, que são o remédio da pressão, o remédio da diabetes, inclusive o que eu tomo, que eu sou diabético e tenho pressão alta. O remédio que eu tomo é distribuído gratuitamente nas farmácias populares. Foi isso que eu falei. E o que ele comentou ali, aí eu falei, tá, não tem local nenhum, não achei em lugar nenhum, eu questionando com ele, o porquê que as pessoas chegam ali, eles encaminham simplesmente para a farmácia popular. Esse foi o meu questionamento, acho que você entendeu mal. Você entendeu mal o que eu falei aqui.
E você está colocando palavras que eu não falei aqui. Né? Aí eu questionei com ele, eu falei, eu não achei em portaria nenhuma que o município que tenha farmácia popular, o município esteja desobrigado de fornecer o remédio gratuitamente. É somente uma ferramenta para o cidadão. Isso que eu falei e está gravado aqui. Uma ferramenta, mas aí agora... a questão da economia, você vai lá e pergunte para ele. Por que ele falou a questão da economia? Você não tem que perguntar para mim. Mas isso daí não é o dever dos vereadores? Uma pergunta que eu faço. Desde quando teve a eleição, que vocês entraram aqui, quantas vezes foi fiscalizado o hospital? Quantas vezes os senhores vereadores fiscalizaram algum posto de saúde? Eu vou falar por mim, eu não vou falar pelos outros. Por mim, várias vezes. Inclusive hoje. Inclusive hoje. Hospital, o senhor fez a fiscalização? Não, eu não preciso falar para você aonde. Hoje eu fiscalizei o Poder Executivo. Porque eu, como um cidadão comum, eu tenho o direito de ir e vir olhar. Agora, o problema, deve, né? se você tem problema, menino, com o secretário lá na Justiça, isso é problema teu, você não tem que vir aqui na Câmara falar isso. Não, o secretário ele vai ter que só dar a explicação do que ele fez, do dinheiro que ele entrou e mais nada. Né? É só uma pergunta que eu estou fazendo para os senhores vereadores. A pergunta não ofende ninguém. Né? Eu creio que não ofende. E essa é a dúvida que eu tinha. Né? Simplesmente, senhor presidente, só um pouquinho. Ele está usando o microfone da Câmara para falar de um problema pessoal dele. Não temos nada com isso. Nós não temos nada com isso. Tem um não, problema pessoal. O que eu estou perguntando é apenas do remédio popular que você mencionou, o rapaz mencionou que tem, mas não é todos quanto é remédio que a gente se encontra na farmácia popular. Não é todos. Alguns sim tem. Mas com certeza mas no Brasil todos. inteiro é isso aí. Assim, os não remédios que compõem... Se faltar um remédio, as... a pessoa vai reclamar. Tem, só um pouquinho. Nós temos a cesta básica, que chama, do município, nós temos a cesta básica do Estado e nós temos a cesta básica da União. A cesta básica do município, toda farmácia popular tem os remédios para distribuir ali gratuitamente, sim. Tem sim. Tem sim, senhor. Se eu for lá agora procurar um remédio na farmácia popular, controlado, vai ter lá. Se ele compor a cesta básica do município, você tem que entender e diferenciar as coisas. Estou entendendo. Sabe? Se ele compõe a cesta básica do município, tem sim. Tem sim. Tem sim. O senhor está dizendo, então, amanhã eu vou estar verificando lá e vamos ver se tem isso daí que o senhor falou. Era só isso que eu tinha para falar e obrigado aos senhores vereadores, ao presidente aí da Câmara. Tem que parar com isso aí, os caras vêm aqui com palavras que a gente não falou aí, falando no caso. que foi que você falou que Pela ordem, senhor presidente. Por favor. Deixa eu só tentar esclarecer a conversa aí. Essa questão que o Carlos estava indagando sobre a questão da economia, eu entendo o seguinte, que foi, eu acho que o Pedro falou para você, Nery. Ele falou assim, ó, se temos a cesta básica, que provavelmente esse remédio que você está comentando que você precisa não é da cesta básica, que é um remédio controlado aí vai ser fora. Então, se for, por exemplo, Não, calma lá. Calma lá. O vereador explicou bem claro. Ele falou que os remédios que são exigidos por lei para o município ter, ele tem. Por lei. Agora, existem outros remédios que a população precisa, aí você tem que ter lá um ganho judicial, isso, Nery? Para a prefeitura vir a encomendar e comprar. Estou errado, Milton? Tá certo. Então, se é o teu caso, e que você precise desse remédio, e que a prefeitura consiga te fornecer, você entra com pedido lá com recurso, e a prefeitura vai dar. Eu sei que vai, porque são vários moradores da cidade que têm esse direito e pegam lá. Né? Agora, se esse teu remédio não faz parte da cesta obrigatória, certeza que não vai ter. Né? E essa questão da economia, se me permite, deixa eu só fazer um esclarecimento. O que o Pedro provavelmente quis dizer com economia? No meu ver, e provavelmente é isso que é. Esse remédio tem na farmácia aqui do seu Floresmundo, tem no Evandro e tem no Júnior. Todo mundo tem. Então, o que ele quis dizer com economia? Por que eu vou comprar de pirona? Eu não discordo do Ari, que deve, né, Ari? Concordo com você. Não, assim, só um exemplo. Usa o losartana. Vamos falar do losartano.
Todas as farmácias têm e é um remédio de graça. Tá lá, é só ir pegar na farmácia. Então, por que a prefeitura vai comprar esse remédio, gastar, sendo que nós temos disponível do lado? Gasta em outra coisa. Sim. É isso que o menino falou, provavelmente. O único erro que a gente acha do Pedro lá, que o Ari concorda, é assim, ó, você tem a opção. É isso que não é falar, né? Eu coloquei uma ferramenta a mais. Uma ferramenta a mais, ó. Tem na farmácia aqui do seu Floresmundo, a farmácia aqui em cima e a farmácia ali embaixo. O senhor pode ir lá? Posso. Duvido que alguém vá falar que não pode. Então não tem sentido nós pegar um remédio que tem nas 3 farmácias de graça e nós comprar, porque nós vamos gastar dinheiro à toa. Gasta em outra coisa. Né? Nós precisamos de dinheiro lá para arrumar lá a sala de raio-x. É nesse sentido, viu, Carlos, que o Pedro deve ter falado. Não é economia de... Viu? Não é economia de saúde, porque assim, ó, o município é obrigado a gastar 15% da arrecadação em saúde. Sabe quanto que o nosso município gasta? 30%. Tá vendo? 30%. É suficiente ainda? Sim. Não. Não é suficiente. Tá vendo? Faz falta, por favor. Só um pouquinho, Luiz Carlos, pegando até um gancho na tua fala. E o meu questionamento com ele era ao contrário do que você entendeu. Eu estava lá questionando o porquê que não tem o remédio na farmácia popular. Sabe? Eu estava perguntando para ele. Tanto é que eu falei, eu não achei em portaria nenhuma do Ministério da Saúde que diga que o município que tem farmácia popular, ele está desobrigado de fornecer o medicamento gratuitamente. Foi isso que eu falei. Não sei se você não entendeu o que eu falei. Viu, vereador Ari? Inclusive eu li aqui na ata. Inclusive eu li aqui na ata. Sim, que você falou. Que a farmácia popular é somente uma ferramenta a mais para o cidadão. E é verdade. E o município, na verdade, vereador Luiz Carlos, o município deveria de ter em estoque. Deveria de ter em estoque, porque o município não é desobrigado. Inclusive eu questionei com ele. Falei, então você vai aumentar a cesta básica do município? Você não vai distribuir esses remédios, vai aumentar a cesta básica. Eu estava em uma discussão no bom sentido com ele. Eu estava questionando, porque várias pessoas me cobraram que foram lá e não tinha medicamento. Daí eu fui lá e ele me falou, não, mas esse remédio tem na farmácia popular. Chega ali e pega gratuitamente. Falei, mas vocês orientam as pessoas aqui? Que tem gente aí que não sabe que o losartana que eu tomo, por exemplo, que eu posso pegar gratuitamente ali na farmácia popular. Que o remédio da diabetes que eu tomo, tem para distribuir ali na farmácia popular gratuitamente. Tem gente que não sabe. Aí eu perguntei para ele, é orientado aqui, é passado a orientação para as pessoas? Fiz essa pergunta para ele. E eu cobrei, eu falei, vocês têm que orientar. Agora, sei lá o que você ouviu e entendeu. Aí me desculpe, aí eu não sei. Só para concluir, eu acho que... Só para concluir, acho assim, a discussão que nesse momento eu acho que não vai nem vem aí, né? Porque um fala uma coisa e fala outra. Mas está gravado, é só lá ver. Mas assim, ó, é uma coisa... Claro, por favor. Quer dizer, desculpa, presidente. É a cesta básica do Estado, né, tio? Na central, lá tem diabetes, tem fila, tem que ter um relatório do médico, você faz um cadastro, leva todo mês. Então seria o caso dele, com receita, com cadastro, né? Tentar lá pegar as medicamentos. Com certeza. É a farmácia básica do Estado. Esses são remédios que apenas o Estado tem, né? Não adianta, ele não vai entender. Governo, esquina. Eu falo daí, então. Tá, vai falar ou não? Ô, Otávio, tem 10 segundos, Otávio. Apenas. 9 já. Já passou os 10. 8. Por os cumprimentos. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, bocaiuvenses presentes. Eu jurei que eu não ia falar. Fiquei me controlando aqui, mas eu não me contenho. Não me contive. Porque determinadas situações precisam realmente ser esclarecidas. Eu estive na Vila Velha a convite dos moradores de lá.
verifiquei a situação, fizemos uma reunião, a mulherada, ó, questionando, perguntando, né? Então, certas. Ouvi coisas que eu nem precisaria ouvir nesse momento, né? Mas tentei esclarecer, fizemos a reunião, né? Até o Luiz comentou. Só que existe uma questão, né? Essa questão da fiscalização, dos vereadores ir lá cobrar, o senhor secretário, é muito importante. Mas é chover no molhado, né? O problema precisa ser resolvido. E de que maneira? Legalmente resolvido, né? Lê contrato. Existe um contrato. A prefeitura, quando contrata uma empresa, faz um contrato. Esse contrato tem cláusulas, né? E cláusulas que precisam ser cumpridas. Inclusive, eu estive analisando o contrato, e existe, como em todo contrato administrativo, está aí o Dr. Carlos que pode nos esclarecer melhor, uma cláusula que diz que se a obra estiver paralisada, não é, Matheus, por mais de 10 dias, a prefeitura tem obrigação de notificar. E mais, se ficar paralisada por 30 dias, a prefeitura pode extinguir o contrato. Existe um princípio constitucional que se chama a supremacia do interesse público sobre o privado. A prefeitura pode extinguir o contrato, né, por qualquer argumento, ainda mais quando a obra está paralisada. Então, né, o senhor secretário, quando diz que está no prazo, né, então vamos deixar para terminar nos últimos 5 dias, né, as obras não podem ficar paralisadas. Essa é a questão. Existe contrato e existe lei, né? Eu acho que é isso que está faltando. Além de bom senso, né, estudar um pouquinho a lei. Então, né, não estou criticando, é um conselho, senhor secretário, né, existe o setor jurídico na prefeitura para isso, se aconselhe com a procuradora, né? A questão bem. é essa, né? Cumprir contrato, cumprir lei rigorosamente. É isso que está faltando. Obrigado, tá bom? Otávio. Era só essa a minha contribuição. Permanece liberar a palavra. Pela ordem, presidente. Por favor. Eu gostaria de aproveitando a presença do Polaco aqui, Polaco, se você me permitir, com relação, Polaco, ali à Vila Luci, nós já encaminhamos acho que dezenas de ofícios aqui, requerimentos, ofícios, para que a prefeitura cobre da empresa lá, que agora me fugiu o nome da empresa lá, que executa... Hã? Não, essa é outra. É a do Alberti, do Hélio Alberti lá. É. A empresa que fez aquele calçamento da Vila Luci. Positivo. E ele tem um período que ele tem a garantia do serviço, não é isso? Tem um período de garantia, né? O responsável da empresa. Hã? O responsável está aqui, vai responder. Ah, ele é o responsável da Ele empresa? é o engenheiro da empresa. Ah, tá. Ah, então desculpa, eu não sabia. Não, Desculpa, mas, Matheus, dá um momento para mim, senhor presidente. Não, eu não sabia que ele estava A gente já fez, vereador, sim, já atendeu o pedido de vocês, já foi feito diversos troca de bloquetes, até pode ir lá, você vai perceber que foi feito, sim, a gente atendeu o pedido de vocês. Não está de tudo, só que tem problemas técnicos ali que o Matheus vai conseguir resolver melhor e ele vai explicar para vocês. Desculpa que eu não sabia que ele estava positivo. aí. Por favor, então, Matheus, passa o microfone, porque senão a gente não consegue gravar daí, Matheus. Pô, nem sabia que o cara estava aí. Boa noite a todos. Boa noite. Me chamo Matheus, sou filho do Hélio. Filho do Hélio. O Hélio é italiano, com cara de japonês, né? Nada a ver. Eu acho que vale a pena a gente comentar um pouquinho rapidinho da empresa, né? Alberti Furuia. A empresa tem 24 anos de mercado. A gente sempre trabalhou com obra pública, trabalhando com pavimentação. Tipo, um dado, assim, bem por cima, a gente já fez mais de 50 mil metros quadrados de pavimentação, da rua para Daná. 24 anos trabalhando com isso, né? E a gente pegou aqui, acho que em 2016, a Vila Luci, para fazer a pavimentação de bloquete. Na época, a gente pegou o contrato, fez toda a licitação e tudo mais, e a gente até questionou algumas situações que o projeto ele não está dimensionado bem para atender às necessidades daquela região. Se a gente pega outros projetos, a gente consegue identificar que tem uma capacidade de carga do pavimento muito maior. Ali, quando a gente pega no memorial descritivo lá do projeto, lá não prevê passagem de caminhão, não prevê passagem de ônibus, nada do tipo. Então, quando a gente estuda qual que é o tipo de revestimento, a gente precisa falar se ele vai aguentar e quantas vezes ele vai aguentar. Então, se passa um caminhão, um ônibus carregado, ele judia muito mais o pavimento, né? Ele vai gastando muito mais. Infelizmente, aquele projeto, ele está usando um bloquete de 6 centímetros. Hoje em dia, a gente usa paver de 6 para fazer calçada. Quando a gente vai fazer para passar carro, é pelo menos 8, 10. E olha lá.
Então, aquele projeto, infelizmente, o bloquete que foi previsto não atende à necessidade do que está acontecendo ali. Na época, a gente teve uma discussão com as fiscalizações, tinha a engenheira Francine, que eu me recordo, tinha outro engenheiro do Estado, a gente fez sinalizações para não passar caminhão, mas infelizmente acho que não tem uma lei que proibia a passagem de caminhão, alguma coisa assim, e vai judiando mais o pavimento. Então, e ainda mais esse tipo de pavimento, que ele depende de ser travado, uma peça na outra, quando você quebra uma, as dos lados vai desmoronando, né? Porque ela precisa ter esse intertravamento que a gente chama. Então, o intertravamento é justamente o contato lateral entre as duas peças. Se a gente tem uma peça de 6 centímetros, o contato é muito pequeno. Uma de 8 resiste muito mais, uma de 10 muito mais. Então, ali, infelizmente, realmente tem um problema de projeto. Ele foi dimensionado só para carro, para um fluxo muito pequeno, e dependendo do uso que a gente percebe ali, que tem um uso muito errado, vai acontecer problema. Vale salientar também que a gente comentou essa situação, mas mudar um projeto para depois de contratado é muito difícil, principalmente pelo tamanho do que era o pavimento, né? Mas teve algumas situações que a gente alertou, que tem um riozinho que passa ali, em que pediu um anelhamento muito pequeno lá. E foi comentado, acho que com o secretário da época, não me recordo, que deveria ser alterado. E como a alteração era pequena, foi alterado. Então a gente sempre estava vendo também pelo próprio veículo da vila ali, né? A gente entregou a obra, estava ok, teve problemas, a gente veio com a nossa equipe, trouxe material, a gente fez as correções, mas sabendo que não era a nossa responsabilidade, porque o uso estava sendo feito incorreto. A gente fez justamente para manter o nome, porque a gente preza pela obra que a gente fez, só que o problema é que isso continua acontecendo. A última tentativa que a gente fez uma orientação técnica de como manter, de jogar mais material em cima, como travar melhor aqueles materiais. A gente forneceu o material, a gente mandou para o município um caminhão de carga de bloquete, para eles poderem usar a mão de obra deles para fazer as manutenções. Então, a gente tem colaborado, mas, infelizmente, o projeto não é para a necessidade ali da vila ou conforme o uso que está sendo ocorrido hoje. Resumindo, então, doutor, de agora em diante, então, quem tem que tomar as providências é o município. Exatamente. Na verdade, a melhor medida a ser tomada era o uso correto do pavimento. Boquete. Ali. Melhor. Só para a gente para carro, exatamente. Só para carro. Como que é o nome do moço ali? Aqui, moço. Matheus. Então, só para mim entender. Hoje, vocês não têm obrigação mais de fazer manutenção na obra? A gente tem uma obrigação legal da obra ali? De garantia de 5 anos da obra, se for usado corretamente a obra. E vocês alegam o uso incorreto da obra. Exatamente. Da obra. O uso incorreto da via ali. Exatamente. Né? Não sei se passa caminhão tão pesado assim ali. Vereador, só um pouquinho. No começo da obra, foi feita pelo Luci, eu testemunho que vi caminhões pesados lá com... Não, eu não sei se depois de pronto isso, passa, não, depois foi sinalizada a obra, deu? Foi sinalizada, como ele falou assim, sim. Até eu respeito a palavra de você. Nós temos obras hoje da cidade, no antigo, em 94, que tem o bloquete, e não existe hoje, como você falou. Aí tem um projeto de pavimentação, que é um projeto mais fraco, não é um projeto resistente para caminhão pesado, né? Então nós temos hoje ali na Santo Antônio, você sabe bem disso, que é um bloquete mais resistente. E como antigamente não tinha projeto para não pesar na cidade, né? E está aí até hoje. Mas hoje está sendo detonado, sabe disso. O caminhão pesado hoje detona na cidade. E o Vila Luci hoje, desde o começo, a gente já viu que era um bloquete mais fraco. E eu também não tinha a tua razão, discuto, porque, como você falou, o projeto é isso e isso acabou. Não podemos... Né? Passar disso, é verdade? Então a tua empresa vai tomar prejuízo. Então, o bloquete da Luci hoje, como você falou, veículos leves, com certeza vai existir o resto da vida. Agora, o caminhão pesado não vai aguentar, não. Senhor presidente, só para a gente entender e a gente poder repassar essa informação, é importante a tua vinda aqui. Para os munícipes que moram lá na Vila Luci. Hoje nós estamos com um problema lá, Matheus, né? Matheus. Estamos com um problema muito sério, né? Que envolve uma vila. Eles são de várias ruas, que hoje o pessoal anda ali correndo o risco até de uma pessoa tropeçar numa pedra daquela ali, cair andando a pé, uma mãe empurrando um carrinho de bebê, não tem como, porque as pedras estão todas elas levantadas, né?
Corremos um risco de uma pedra ricochetear aí num carro, causar um dano num veículo, como já aconteceu, inclusive, que eu orientei a pessoa para que acione a prefeitura na justiça para cobrar o dano que ele teve, o prejuízo que ele teve no veículo dele. Como que fica aquilo lá agora? Vou dizer o que para as pessoas lá amanhã? Que o responsável pela obra veio aqui e falou que a obra foi executada, foi mal usada e que, conforme o projeto, ela foi mal usada. Isso eu quero me corrigir se eu estiver errado. E que a empresa não tem mais nada a ver com aquilo ali. É isso? Seria isso o ideal. Em resumo, é isso tudo. E talvez propor uma solução, né? Que é fazer o uso correto do pavimento. Tá. E a empresa está disposta a fazer uma correção ali e depois cobrar que seja usado corretamente aquelas vias ali? Eu já não tenho certeza de quantas vezes a gente veio corrigir o pavimento. Mas Vocês já vieram fazer correção? Já viemos, sim. A obra é de 2016. Sim, claro. Então, 2016. em todo esse período aí, a gente já veio algumas vezes, sempre conversando, em contato com a... Não sei se a Francine ainda trabalha por aqui. Francine. Sempre em contato com ela também. Acho que teve uma época que conversei com o Polaco, a gente conversou sobre jogar um pó de pedra, que ele ajuda no travamento. Sim. Não é perfeito, mas chove, lava, tem que pôr de volta. Então, tem uma manutenção que dá para ser feita. Mas é pro resto de vida se for continuando usado errado. Porque ali, Matheus, vai ser um problema agora, até muito pior para as pessoas lá, que estrada de saibro, que o saibro você vai ali, bota um saibro e corrige ele fica perfeito por uns dias. Lá então vai ficar aquele problema ali até saber melhor quando. Se fizer a correção e fizer o uso correto, não vai ter tanto problema. O que eu vou fazer uma sugestão para você e um pedido, senhor presidente, com a permissão, que a empresa elabore um plano de recuperação daquela vila ali. Uhum. A gente pode fazer sugestões de manutenções, porque realmente a nossa responsabilidade já terminou no momento que estava sendo feito o uso errado, né? Então a gente vai auxiliar tecnicamente o pessoal aqui. Isso. Mas tem que fazer essa manutenção. Um apoio técnico, que venha um técnico da empresa aqui e fale, ó, aqui, nessa quadra aqui tem que fazer isso. Sim. Se for o caso, remover tudo aquilo ali e assentar de volta, não sei como é que chama aquilo ali. Talvez, pode ser. Né? A aula está solta, tem que remover, assentar de volta. Talvez de meio fio a meio fio, fazer um quadrado melhor, né? Não, porque ali, na verdade, Matheus, tá a vila toda com o bloquete tudo solto. Dificilmente tem 100 metros que ele esteja perfeitinho. Sim. A gente diversas vezes recebeu as notificações lá no escritório, a gente sempre respondendo elas e explicando toda a situação, mostrando como realmente no memorial descritivo, no projeto, não tinha situações das cargas que estão sendo solicitadas lá, com o embasamento técnico, comentando que a responsabilidade terminou, mas da mesma forma a gente vinha aqui e estava colaborando para... Realmente, é onde usaram um bloquete de 8, que é lá lá em cima na vila, lá tá bom. O bloquete está perfeito. Foi o uso errado do material. Onde usaram o de 6, isso, é que tá até na frente da casa do Secom ali, é bloquete de 6. E se a gente quiser ir mais além, né, para ver como realmente o de 6 não atende, quando a gente trabalha com paver de 6, a gente tem mais linhas, mais travamento, fica muito mais interessante que um bloquete, na verdade. Então, um paver de 6 pode até atender caminhão e tudo mais. Mas um bloquete, chega o pneu do caminhão trabalha muito, ele torce muito. Mas o ideal para caminhão é 8, né? Pelo menos. Também sou construtor, Alberto. Ótimo. Vereador Jacir, por favor, quer fazer uma pergunta para fazer uma pergunta ali pro Matheus. Eu tenho percebido ali naquela estrada, naquela rua ali, né, é o seguinte, eu passo constantemente ali. O que vem acontecendo ali? Não é o broquete que está quebrando, entendeu? Ele está se soltando o broquete inteiro, isso, assim, ele exatamente sai do lugar onde ele está sentado, porque ele está tipo um papel disso aqui, ó, frouxo. O que acontece? Como ele se solta o broquete, a tendência dele é ele quebrar. Ele quebrar. Daí, tem gente que diz, não, está passando o caminhão pesado por cima e está quebrando o broquete. Não, é pelo contrário. O broquete está se soltando para daí o broquete se quebrar. Entendeu? Pelo que eu percebi ali, parece que é muito nivelado, assim, onde os broquetes ele não tem pressão, aqueles broquetes, sabe? Porque quando um caminhão passa, se ele tem um pouco de desnível, a tendência é ele dar pressão naqueles broquetes e ele não se soltar. O que acontece? Como é muito plano aquilo ali, até eu tive a instrução do engenheiro civil, né, que ele me passou para mim essa questão. Como ele fica muito assentado no chão,
você pode colocar material, você pode travar, ele vai se soltar. Por motivo, porque ele não tem pressão. Quando o caminhão passa, a tendência é ele dar pressão. Entendeu? E não, ali não. O caminhão passa e ele vai abaixar. Ele não dá pressão, ele não tem material para dar pressão. Ele não tem um desnível na rua para poder dar pressão no broquete. Né? Então, para mim, tem um erro de engenharia ali. Tem erro de engenharia, porque, pelo que eu fiquei sabendo e pesquisei, ele deve ter um pouco de desnível sim na rua, para poder dar a pressão. Você diz exatamente, assim, né? Exatamente. Isso, Exatamente isso daí. Isso. E o que está acontecendo? Quando ele ficou no nível, ele não vai dar pressão nunca. A gente pode verificar então esses trechos, porque pode realmente ter certeza disso. O baúamento é pelo menos 2%, tem que ter esse. Tem que ter, e ali não tem. Eu passo ali constantemente. Tem requerimento meu, o secretário está ali, ele está ali para. O que a gente pode também verificar. Tem requerimento de todos aqui. Algumas vezes é que o próprio meio-fio, eles não estão no mesmo nível, né? Então um pouco assim. Então a gente não pode fazer o baúamento quando o meio-fio fica um mais alto que o outro. E daí, às vezes, olhando, pode dar a impressão de estar nivelado, né? Mas então, por isso tinha que ter fiscalização na engenharia também, né? Para sempre estar acompanhando, para ela não ficar no nível. Acontece, principalmente nas curvas, tem esse tipo de situação. De uma diferença de meio fio. Mas porque tem um calçadão que é de broquete, que é feito aqui na Bocaiúva mesmo, há 20, 30 anos. Você passa ali, tá perfeito. Na minha vila, faz 30 anos que tem o calçamento lá. E Mateus, até eu ia questionar, presidente, só porque eu não concluí. Pela ordem... Só um pouquinho que eu não concluí. É exatamente isso que eu queria falar com você. Eu queria entrar nesse detalhe, por isso que eu pedi para você que a empresa encaminhe um plano de recuperação daquela vila. Porque o que está acontecendo ali não é o bloquete quebrando, Matheus. Como o Joacir falou, é o bloquete solto. Ele não está quebrado. Ele está solto. Ele está lá no lugar dele. Sempre que a gente fizer manutenção no bloquete, ele vai ficar solto. Por isso que a gente tem que travar com o pó de pedra, né? Porque para você encaixar a última peça... Mas aí com o bloquete solto, me desculpa, eu não sou engenheiro, não entendo nada dessa área aí, não entendo nada. Mas eu estou constatando lá, meus olhos estão vendo. Sim. O bloquete não está quebrado, como o que eu entendi, o que você quis falar, é que passa o caminhão pesado, quebra o bloquete. Não, né? Então, ali não, o bloquete está inteiro. Podem usar o mesmo, não precisa trazer um caminhão de bloquete. Você falou que encaminhou um caminhão de bloquete para cá? Desculpa? Você falou que a empresa enviou um caminhão de bloquete para cá? Não tenho certeza quanto que foi, mas eu lembro que teve uma época que a gente mandou um material para a prefeitura fazer a manutenção com a mão de obra própria. E você lembra que você podia encaminhar para nós aqui qual a época que vocês mandaram, a quantidade de bloquete? Bem provável que foi a última compra de bloquete, porque não é muito comum mais se usar, né? Quanto de bloquete vocês mandaram para a gente saber aonde que está esses bloquetes? Porque ali, se tiver quebrado, eu acho que dá para contar nos dedos da mão os bloquetes quebrados. Eles estão inteiros lá no lugar. É só chegar lá e reassentar novamente. Sim. Então eu gostaria que você me encaminhasse, presidente. Precisa notificar, oficializar a empresa ou você encaminha? Não, a gente vem com mais um engenheiro, a gente faz um relatório fotográfico, a gente sugere... Isso. Pergunta, precisa oficializar a empresa do quanto de bloquete que vocês mandaram e quando, ou você encaminha esse documento para nós? Eu mando, claro. Não precisa oficializar? Não precisa, não. A gente encaminha sim. Obrigado, Matheus. Obrigado, Matheus. Eu quero que eles vai falar sobre algum trânsito, alguma coisa lá? Falta um pouco de bom senso para as pessoas que usam. Porque assim, eu vejo que não foi uma vez nem outra. Eu vi muitas vezes isso e infelizmente entendo que tem pessoas
Bom senso e cuidado, com certeza. Não. Vai afundando. Vai afundando. Bem breve, bem rapidinho. Verdade, verdade. Eu quero perguntar ao senhor, Ricardo, na verdade é bom o senhor estar aqui, porque na sessão passada, quem estava com a palavra foi dito na terra aí. Eles falaram que eu tinha que perguntar para o senhor, sobre a resposta que eles não puderam me responder, né? Eu sondei eles sobre o que o povo passa para a gente perguntar, cobrar dos vereadores, né? E, na verdade, essa cobrança tem que ser ao executivo. O senhor sendo responsável lá. Eu te pergunto sobre requerimentos de lombadas que tem ali na rua da Escola das Crianças Especiais ali, aí requerimento de 2017. Eu até questionei eles, eu falei, se vocês fazem um requerimento, aprova na Câmara, e o Executivo não executa, para que existe essa casa? E aí não tem serventia nenhuma, porque os vereadores fazem a parte deles e o Executivo não executa. O senhor sabe responder para nós o porquê que não é executada essas obras, por exemplo, dessas tomadas que estão há anos? Vamos aprovar? Hoje existe os processos licitatórios. Eu já licitei, já pedi a licitação 2 anos consecutivos de placas de sinalização, para que eu consiga fazer essas lombadas. 2 desertas. Um ano passado, se não me engano, 2017, deu uma empresa ganhadora, na hora de me atender, ela pulou fora. Foi notificada e, de novo, estou com pedido de licitação de placas. No final de outubro, eu pedi para licitar asfalto. Ia dar um jeito e dar um jeito de fazer essas lombadas. Deu deserta também a licitação. Então, eu tenho um monte de entrave. Eu não posso fazer uma lombada sem eu sinalizar antes. Qualquer um que quiser fazer uma lombada, pode fazer, desde que você vai ser responsabilizado pelo que acontecer ali. E isso é legislação de trânsito. Então, positivo, meu amigo, com certeza, sem dúvida nenhuma. As empresas muitas empresas hoje não querem vender para a prefeitura, para ser claro. Entendeu? Muitas não querem. Quando aparece uma, como aconteceu ano passado, foi ganhadora, quando eu pedi as placas, ela simplesmente não me atendeu. Eu tive que notificar ela e repetir de novo. Está de novo pedido de licitação ali para as placas de sinalização. Não é má vontade, não é desleixo aqui com a casa, de maneira nenhuma. Eu já tive vereador aqui em 2009, 2013. Eu sei qual que é a labuta aqui dos vereadores aqui e quanto são cobrados pelo povo. Olha, eu estou de dedos cruzados, torcendo que dê certo essa licitação aí para mim comprar essas placas. Comprei as placas, em caso de 10 dias eu consigo fazer ela. Viu, Polaco? Fala lá, mestre. Não, eu só ia pedir para você explicar para ele o que é a tal da deserta lá, porque ficou meio no ar daí o que é. Não, a deserta não aparece ninguém, não tem, os caras não vêm, entendeu? Eu marco a licitação, aí chega na hora, acaba não vindo ninguém. Ninguém se interessa, como eu falei, ninguém se interessa em vender para mim. Ninguém quer vender para a prefeitura. Olha, posso até ver, na verdade não me ocorreu essa possibilidade. Muito bem. Aproveitando, Polaco, o gancho das lombadas que o Joel colocou ali, e aquela vila que foi feito o asfalto novo, que está cheio de placa de lombadas e não foi colocado as lombadas ainda. Me bate aí na compra do asfalto, vereador. Me bate na compra do asfalto. Eu dependo do asfalto para mim fazer a lombada. Porque lá
Não Lá- vou colocar saibro lá em cima do asfalto. Lá as placas já estão colocadas desde o início Sim, do. sim, o projeto saiu com a sinalização e veio já a sinalização colocada. E tem previsão de você fazer o executivo ir lá colocar as lombadas lá naquele asfalto novo lá? Se me venderem agora esse asfalto, que eu estou com grande chance de venderem, vai sim. Porque ali tá sinalizado. Ah, é isso que você ia falar? Lá tá sinalizado, não é desculpa da falta de placa. E aí me entrava no asfalto daí. Vereador Hamilton Bernardi, por favor. José Hamilton. Silêncio, por favor. Senhor presidente, eu mandei um ofício convidando, na verdade era convocação e eu não pude colocar o secretário de obras. Na verdade, seu secretário, eu mandei o ofício pedindo uma resposta e a resposta que veio para mim eu achei que foi até uma ofensa, até um desaforo. Não foi me respondido nada. Então, daí eu pedi para o presidente mandar o ofício lhe convidando. Então, eu vou refazer as perguntas que foi ido lá, que não foi respondido nada, né? E eu gostaria que o senhor me respondesse. Pode fazer. Sobre a saibreira. Aquela saibreira está embargada pelo IAP ou não? Não. Tanto que eu mandei uma cópia aí que não existe nada que entrava lá. Segundo o que a gente sabe, eu fui no IAP, a saibreira está embargada. Não, eu mandei uma negativa aí junto com a resposta, vereador. Mandei a negativa do IAP, que não tem nada que não tem nada de débitos. Não tem dívida nenhuma, não tem nada embargado. De dívida, mas ela encontra-se embargada. Ela não tem débito da saibreira, mas a saibreira encontra-se embargada. Veio uma certidão de que não tem débito. Exatamente, então aí não agora, tem nada que entrar ela lá. A saibreira está embargada sim, não pode se remover lá. Tá. E daí a gente foi lá, tinha outros caminhões trabalhando. Daí eu ouvi aqui dos moradores aqui a questão do saibro, que eu questionei aqui sobre a empresa do asfalto. Que os caminhões do município descarregando saibro, aonde a empresa é responsável pela obra, com todo, eu peguei o contrato lá, ela tem que dar toda... Aí, vereador, com todo o respeito, eu quero que o vereador me prove que viu esse caminhão lá e qual caminhão que aí o motorista vai responder. Porque jamais eu iria fazer isso. Foi descarregado na frente da casa do Reginaldo lá. Não. Caminhão da prefeitura, negativo, vereador. Eu tenho certeza disso. Eu quero que o vereador me prove, então. O vereador me prove para mim, que aí nós vamos tomar a medida cabível. Tomar daí. providência. Você sabe, rapaz, que tomar providência, você estava junto. Não, eu saiba você de maneira nenhuma. Caminhão da prefeitura de maneira nenhuma, vereador. É isso que é um absurdo. De maneira nenhuma. Eu comentei aqui, todo mundo viu, o próprio secretário, os funcionários da prefeitura, estava eu e o outro vereador ali, também afirmaram para nós. Não, vereador, eu discordo. O Joelso estava aqui, que foi embora, confirmou que descarregou material lá. Discordo, vereador. E daí cabe, então, o vereador me fazer essa denúncia com provas, aí nós vamos achar o funcionário que fez isso, e com certeza ele vai responder. Assim como eu respondo, ele também vai ter que responder. Porque jamais ele teve ordem para fazer um serviço desse. E eu acredito que jamais, nenhum dos motoristas faria isso. Porque sem minha ordem, eles jamais fariam isso. Falaram ou não falaram, vereador? Não, se falaram, vereador, se falaram, não se inscreve, vereador. Eu quero o vereador me prove para mim que o vereador viu o caminhão lá que estava lá descarregando. Porque eu estou aqui representando o povo. O que Pois fala, a minha obrigação aqui é Mas chegar e falar. eu preciso que o Se vereador... fez ou não, quem tem que provar é você. Não sou eu que tenho que provar que você fez. O vereador falou de Entendeu? desrespeito, não, de maneira nenhuma. Jamais. A resposta foi um desrespeito. Para mim foi um desrespeito. De maneira nenhuma, vereador. Aquela resposta para mim, nem tanto que eu comentei aqui na sessão que eu não aceitava aquela resposta. Daí mandei oficializar o senhor para vir responder. Sim. E essas questões ali do saibro descarregado lá, eu não tenho como provar, porque eu não tenho foto, não tenho nada. Mas que foi descarregado, o saibro está lá. Vereador, pode ser um caminhão igual, vereador. Não, eu jamais eu iria fazer isso, vereador. Eu, por mais leigo que eu seja, jamais ia fazer uma coisa dessa. Como que eu vou... Faz. Nós vimos vídeo aí de máquinas aí dentro de tanque, fazendo bagunça. Uma coisa, todo mundo vereador, viu. outra coisa. Nós estamos aqui discutindo... Então, estradas particulares aí, como é que não faz? Senhor presidente, então era isso, para mim, chega, vamos esperar que vai para frente isso aí para a gente ver o que dá. Só pedindo uma parte para o vereador Milton lá, presidente, porque eu estava junto lá na saibreira lá, Polaco.
Um questionamento que o Milton encaminhou no ofício, e daí não veio resposta. As máquinas da prefeitura estavam lá carregando caminhões da frota do município e caminhões particulares. Vereador, estava ou não? Eu não explorei Saibro. Lá. Não, a pergunta... Eu já vou chegar lá, só me dá um tempo aí que eu vou chegar lá. A máquina estava carregando caminhão particular ou não? Me dá um tempo que eu chego lá. Eu não estava lá explorando o Saibro. Portanto, não procurei saber se a Saibreira estava interditada. O que eu estava lá fazendo, e está lá pronta hoje, é a readequação da estrada, que nas gestões passadas foram tirando o Saibro, conforme foram cortando, jogaram a estrada por dentro, dentro do terreno. Eu vi lá. Por dentro do terreno. O que eu fiz foi a readequação da estrada. Quanto aos caminhões, que o vereador deve ter visto lá, sim, foi carregado os caminhões lá. Porque eu estava cortando, eu dependia de retirar esse material, e eles se propuseram em transportar sem ônus nenhum para o município, não teve custo nenhum. O carregamento eu ia ter que fazer da mesma forma nos caminhões próprios para retirar aquele material que estava sobrando. Mas acho que foi isso que o vereador viu. Mas aonde a máquina estava carregando os caminhões ali, não é traço da estrada. Opa, vereador, opa. Não. Sim, senhor. Não. Tem inclusive um mapa, tudo com registro de imóvel e tudo onde é a estrada, vereador. Não é. Não, a estrada antiga era ali e foi mudado, nos cortes passados foram mudados. Agora o que eu fiz foi trazer a estrada no traçado normal dela. Aonde a máquina estava carregando, Polaco, não é estrada. Então vamos ter que ver lá onde é que estava, porque também... Quem estava trabalhando na estrada era a máquina do César. Aquela máquina giratória, ela estava trepada num barranco, cortando um barranco. Exatamente, cortando o barranco. E ali não é o traço da estrada. Barranco que foi feito nas gestões passadas. Não, ali não é o traço da estrada. Culminaram com o desvio da estrada. Não, agora ali não é o traço rebaixou. Da estrada. Eu convido o vereador a nós ir lá dar uma olhada. Não, se quiser ir amanhã, eu vou lá com você e te mostro. Lá, nós vamos lá, eu mostro o vereador o que a máquina estava aqui, inclusive eu tenho foto. A máquina estava aqui e aqui não é estrada porque eu fui lá e eu vi. O vereador deve ter visto ela na lateral da estrada, rebaixando o barranco que foi baixado. Tivemos que baixar o barranco lá porque era muito alto. Estava trepada lá. Então, exatamente, estava trepada, rebaixando. Cortando, tirando. Não, Polaco, aí não. E não explorei Saibro, não estava lá fazendo exploração de Saibro. Estava simplesmente readequando a estrada que está lá pronta. Eu falei, leva o vereador lá, vamos lá amanhã. Mas câmeras, vamos lá olhar. E a saibreira, eu peço que você olhe lá, aquela saibreira, ela encontra-se interditada. Agora, débito no IAP, você mandou a certidão negativa que não tem. Quanto a... Estou falando a área, e para remover terra você precisa de uma licença ambiental. Você tinha licença para remover as terras lá? Hã? Não. Como é que você vai remover terra sem uma licença ambiental? Eu estava simplesmente arrumando o acesso dos moradores, vereador. O vereador há de entender isso. Eu estava simplesmente arrumando o acesso do pessoal se um cidadão comum remover acima de, acho que é 30 metros de terra, 100 né? 100 metros. 100 metros cúbicos de terra, ele vai responder um processo criminal e vai ter que pagar uma multa. Lá enquanto nós estávamos lá, só enquanto a gente estava ali, saíram uns 5 caminhões, mais ou menos, né? Enquanto nós ficamos lá. Né? Fora o que... E relato das pessoas que moram na região ali, que aqueles caminhões estavam puxando terra ali já há dias. Não, 2 dias foi trabalhado lá, vereador. 2 dias foi trabalhado mas lá. Dois já se fala no plural. Né? Da estrada lá. 2 já é no plural. Eles não falaram dias. Agora não falaram 2, 3, 4 dias. Né? Aí eu te pergunto, o município pode sofrer, está aí um advogado, doutor Otávio, que pode me corrigir se eu estiver falando uma mentira. O município pode sofrer dano ao erário, porque ele vai ter que pagar uma outra multa por estar removendo uma terra sem uma licença ambiental. Por mais que eu entenda o teu bom gesto de reabrir a estrada novamente, mas até para reabrir a estrada, me corrija se eu estiver errado ali, advogado, precisa de ter uma licença, precisa de um projeto, precisa de levar um engenheiro ambiental, aqui você não pode remover, porque tem araucária ali que vai cair. E daí? Não estou falando que você mexeu. Tem araucária lá que com a remoção da terra pode que com a erosão que vai sofrer lá, pode que aquela araucária venha cair.
Não, onde. Aí o vereador está chegando lá onde eu comecei. Aonde está as árvores em risco é obra da gestão passada, de gestões passadas. Aonde vieram cavucando e fazendo barranco. Ali é de tempos. Não tem nada comigo isso aí. Ali é de tempos que remove lá. Mexer lá. Vou agradecer. Uma que é terreno particular, é propriedade de outro lado, nem vou mexer num terreno que não é. Simplesmente arrumei dentro do terreno que parte daquele terreno é da prefeitura. E vou fechar a entrada da Saibreira. Mas amanhã eu vou ficar o dia todo na prefeitura, como o menino perguntou ali, se a gente fiscaliza o Poder Executivo. Fiscalizamos sim. Eu amanhã vou ficar o dia todo ali na prefeitura. Me liga, eu vou. Se você quiser passar ali, eu vou lá com você e te mostro aonde que a máquina estava carregando. Lá não é estrada, porque eu conheço lá. Inclusive eu fui lá ver. Tá bom, Polaco? Senhor presidente, mais uma cobrança do secretário de Obras Altas hoje. Aquele Pinheiro, eu sou Marcos Polaco. Estamos com um risco de vida aí para quem passa pela via pedestre da calçada ali. Vocês cortaram um pinheiro e tem outro do mesmo jeitinho. Não consegue fazer uma gentileza ali? Tombar aquele pinheiro? Vamos a licença ambiental, vereador. Não, nós vamos lá derrubando de noite, vamos nós lá. Só para não matar alguém, por favor. Eu já tenho um caminho ofício para você, requerimento. Então, se você hoje. Não, o pinheiro está seco, tá condenado. Vamos derrubar que troço lá. Acabou, não vamos matar ninguém, né? Por favor. Precisa ter um fácil. Eu estava na agropecuária ali como é que é? Agromix, Agromax, né? Milac, esquisito o nome. E passou uma senhora com 2 criancinhas, daqui a pouco vem um gaio. E você mata. Daí. Nós cortar o pinheiro, vamos evitar um funeral, né? Vamos dar prejuízo para São Francisco, né? Então, beleza? Viu? Chega lá e vai pro sério e derruba lá de noite. Fica na cabeça. Com certeza. Tem as críticas, mas tem os elogios também, tá bom? Obrigado. Falou? Eu sou presidente de cada um, boa noite a todos vocês. Agradecer por estar aí hoje na sessão, que encheu a Câmara. Parabéns a vocês. Que isso seja sempre casa cheia, né? Para saber nosso trabalho, nossa divulgação, as brigas que nós brigamos pro povo. E o secretário também lembra disso, que isso vai fazer parte do nosso trabalho. Então, quero agradecer a todo mundo presente hoje aí e sejam bem-vindos sempre. Os senhores dessa casa, não sei se tem autoridade para isso ou não, mas de convocar o prefeito para vir aqui responder perguntas do povo? Não tem? Foda. O secretário não conseguiu responder nenhuma pergunta, na verdade. Então, vocês não têm como mandar um ofício ou convidar o prefeito para marcar um dia e vir aqui? Pode ser convidado, sim. Quero agradecer a presença de todos, em nome de todos os vereadores. Vou agradecer a presença de todos, dizer que essa casa aqui é de vocês e a gente está sempre de portas abertas para atendê-los. E os presentes, desejando fazer uso da palavra, declaro encerrado os trabalhos da presente sessão. Uma boa noite a todos.